Começando. Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado Faz 60 Anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outros. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra Ditadura e Cultura Popular, proferida pelo professor Ari Pimentel. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Ari Pimentel, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Ari, com você. Perfeito. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde a todas, a todos, a todos. De fato, eu queria começar pensando um pouco, talvez, o próprio lugar a partir do qual eu falo. Quer dizer, eu não quero trazer aqui, digamos, um elogio crítico ou mesmo puro elogio e enaltecimento das virtudes ou qualidades da produção cultural desse período. Então, me interessa pensar de modo muito, talvez, duro para alguns, o que foi a produção daquele período. Tá? Então, esse é o lugar a partir do qual eu quero falar hoje, estabelecer essa tentativa de diálogo com vocês. Ok? Então, começando, a nostalgia de um tempo que não vivemos, talvez explique uma certa idealização do passado relativamente recente, como foi, ou como é, o período que vai dos anos 60 a 80. Não é incomum que a gente compre a ideia de que, nessa época, existiu uma manifestação bastante dinâmica da cultura popular, sem que se discuta mais detidamente o que se entende por cultura popular. Então, o discurso dominante, especialmente aquele relacionado à literatura, à música, ao teatro ou ao cinema, ele pode apontar nessa direção, mas se considerarmos aspectos como autoria, os temas abordados e os circuitos de produção, fica relativamente difícil aceitar uma concepção tão idealizada do popular. Os dois núcleos dessa fala, do título dessa fala, orientam a um determinado período, ou seja, meados dos anos 60 em diante, e também orientam para uma determinada noção de cultura popular bastante específica. Em função disso, eu resolvi organizar esse meu discurso, essa minha fala, em torno da experiência do documentarista Eduardo Coutinho. Nasceu em 1933 e morreu em 2014. Coutinho é um nome cuja trajetória, acredito eu, nos permite pensar essas duas questões que são centrais na proposta deste encontro. Em 1960, Eduardo Coutinho voltou ao país de uma longa temporada em Paris, onde foi estudar cinema. Nesta oportunidade, ele conheceu o pessoal do CPC da UNE. E aí tem esse entroncamento com os temas que nos interessam. Antes deste momento, Eduardo Coutinho se enturmou com o grupo de Amir Haddad, que naquela oportunidade adaptava Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, para o teatro. A partir de 31 de novembro do ano de 1961, até o golpe, Eduardo Coutinho trabalhou ligado ao CPC da UNE, inicialmente na produção do filme Cinco Vezes Favela. E aí começa um pouco a nossa discussão.
né? Zé Coutinho trabalhou na produção desse filme, que é constituído por 5 curtas, né, de diferentes diretores, são 5 episódios, e é um filme de referência para o momento inicial do que será o cinema novo. Então, me interessa pensar esse filme nesse momento agora, para retomá-lo depois como um momento em que essa noção de cultura já não consegue se sustentar e é necessário repensar essa produção num outro momento já, ou seja, algumas décadas depois, quando esse filme, de algum modo, ele vai ser reproduzido, ele vai ser repensado totalmente a partir de uma produção proposta por um dos seus integrantes, quer dizer, um dos 5 diretores que fizeram parte dessa produção do ano de 1962, que foram Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirschman. Décadas depois, Cacá Diegues propõe uma releitura desse momento cultural, desse momento da história do Brasil, produzindo um novo filme, que também se chama 5 vezes Favela. Mas ele tem um subtítulo. Esse subtítulo é Agora por Nós Mesmos. Ou seja, esse momento de releitura do passado, que de certa maneira é o que nós estamos fazendo aqui, nos permite pensar, talvez, e tentar aprender com os erros do passado. Me parece que é isso que está fazendo Cacá Diegues, e é isso que fez em certo momento da sua trajetória, e eu pretendo chegar até esse momento, o grande documentarista Eduardo Coutinho. Okay? Então, Eduardo Coutinho, a partir deste momento de colaboração numa produção específica, que será a sua primeira produção cinematográfica, não dele especificamente, mas ele trabalhando numa produção brasileira, né, ele começa a incorporar a orientação cepecista, tá? Participando de debates a respeito de diferentes projetos e pensando, tá, essa militância política, integrando-se nessa militância política dos participantes do CPC da UNE. Tá? Ou seja, um processo aí de, como poderíamos dizer, de apropriação quase de produções da cultura popular e uma ressignificação dessa cultura popular a partir de intelectuais importantes e que seriam muito mais importantes ainda nas décadas seguintes, quase todos eles do Sudeste. A partir desse momento, Eduardo Coutinho se integra cada vez mais no CPC da UNE, vai participar dos grupos, tá, que constituem a Univolante e vai percorrer o Brasil tentando registrar características centrais do que foi uma visão de Brasil por parte deste grupo, que era bastante central naquele momento, né? A produção do filme posterior, que será o primeiro filme de Eduardo Coutinho, está relacionado diretamente com essa ação dele de registrar com uma câmera 16 mm diferentes aspectos da realidade brasileira, tá? Viajando pelo Brasil com a Univolante. Neste momento, surge a ideia de filmar a vida de um camponês que havia sido assassinado, chamado João Pedro Teixeira. Tá? Esse evento já tinha sido transformado em um cordel por parte de um dos integrantes centrais do CPC da UNE, naquele momento, que era Ferreira Goulart. Ferreira Goulart produz, neste momento dos anos 60, diferentes cordéis. Foram escritos pelo menos 5 textos. A peleja de Zé Molesta com o tio Sam, Quem Matou a Aparecida, História de um Valente e, entre estes, se destaca, tá, João Boa Morte
Cabra Marcado para Morrer, que derivará no filme, tá, feito em 64, iniciado de fato em 64 por Eduardo Coutinho. Neste momento, a gente pode pensar que se apresenta, mais uma vez, uma certa ideia que não é nova, obviamente, ela vem pelo menos desde os anos 60, de um intelectual que quer estar ao lado do povo, ou do proletariado, ou do campesinato, ao mesmo tempo em que se otorga o direito, se dá o direito de falar em nome dos interesses desses grupos populares. Ou seja, esses grupos, de fato, e este é o meu grande questionamento nessa fala, esses grupos populares não falaram neste momento. Este é o meu questionamento do que seria essa concepção de cultura popular. Esses grupos populares não falaram, eles foram falados. Caberia, talvez, a nós, nesse momento, lembrar do poema, famoso poema, de Pablo Neruda, Sube a nascer comigo, hermano, no qual existe um verso exemplar dessa discussão que diz: Eu vengo a hablar por vuestra boca muerta. Ou seja, é essa lógica que, ao mesmo tempo, denota um processo de... Tem uma generosidade muito grande nesse projeto, mas, ao mesmo tempo, uma posição que se mostraria bastante equivocada, como podemos ver já nos anos seguintes ao golpe de 64. Tá? Ou seja, esse grupo concebe a dimensão da cultura relacionada a fenômenos geralmente folclóricos, tradicionais, tá? Em grande maioria relacionados ao campesinato, tá? Ou ao mundo artesanal, tá? Chegando a confundir a cultura popular com dimensões das tradições populares. Com isso, deixa-se de lado, em grande medida, aspectos da proletarização, tá? Ou da criação de novas culturas subalternas, que estão, naquele momento, fortemente relacionadas aos espaços urbanos, tá? Gerando uma nova dinâmica interna no nosso país. Tá? E que permitiriam uma discussão muito produtiva, me parece, do que é a produção capitalista, o sistema de produção capitalista. Mas, em grande medida, essas discussões são deixadas de lado em função dessa visão de cultura relacionada aos fenômenos folclóricos e tradicionais, me parece. Popular, para estes grupos, ainda compreende apenas aspectos puros e originais, que deveriam ser protegidos, congelados e guardados, como que em um museu. Um deles, a gente poderia dar como exemplo, é o próprio cordel. Não sei em que medida, questiono, o cordel ainda funciona para dialogar com grupos populares, cada vez mais marcados por uma recepção do massivo naquele momento. Tá? Mas o cordel é um destes fenômenos culturais que, para este grupo, idealizadamente, me parece, mereceriam ser resgatados, preservados ou conservados, porque de alguma maneira se associariam a uma marca original da identidade de um povo ou de uma nação. Dentro dessa noção bastante limitada, ou dessa visão bastante limitada, tá? Privilegia-se o rural, o artesanal e o tradicional, deixando de lado a produção urbana e as suas contradições, os aspectos de subalternização e de exclusão que estão na base da nossa modernização periférica contraditória. Voltando a Cabra Marcado,
Na sua primeira versão, a obra começou a ser filmada pouco antes do golpe, como um dos projetos centrais do CPC da UNE. Eduardo Coutinho, que tinha entrado para o Partido Comunista em novembro de 1963, viaja para o Nordeste e começa a filmagem pouquíssimos meses antes do golpe. O CPC conseguiu financiamento junto ao MEC e estabelece uma parceria com o Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, que era ligado ao governo de Miguel Arraes. Com isso, consegue uma inserção maior em comunidades camponesas e, especialmente, em grupos vinculados às ligas camponesas. Vou entrar no critério, nos méritos do MCP, né, do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, mas é importante, talvez, em algum momento, que se estabeleça o diálogo entre as propostas desses dois grupos. Quer dizer, o MCP, ao contrário do CPC, que investia muito mais em manifestações como o cinema ou o teatro, o MCP estava relacionado mais diretamente às comunidades populares e se propunha, tinha como projeto central o enfrentamento à miséria e ao analfabetismo, tá? Especialmente na capital, mas não só. Então, esses dois projetos nos permitem pensar, ou seja, na riqueza de propostas daquele momento e, em grande medida, talvez, nas limitações desse projeto que ficou como dominante no nosso imaginário ou na nossa visão do que foi este passado dos anos 60. Não, digamos, sem importância o registro de que este segundo projeto é um projeto que se arraiga no Nordeste brasileiro, enquanto que o segundo é tem o seu espaço no Sudeste, num espaço que, de certa maneira, vai constituir a dimensão de escrita da história, dos registros da memória que ficaram para as próximas gerações. Ou seja, nós dialogamos muito pouco com o que foi o MCP. E, obviamente, parece que quase ele nem existiu diante da dimensão que assumiu no nosso imaginário o projeto do CPC da UNE. Okay? Então, voltando ao Cabra Marcado. Esse projeto é interrompido com o golpe, umas poucas cenas tinham sido filmadas e o seu diretor, Eduardo Coutinho, é preso. Depois, o pai faz uma intervenção, o pai de Eduardo Coutinho tinha sido diretor de aeroportos da cidade de São Paulo e vai intervir para libertar o filho preso no Nordeste. Parte desses filmes tinham sido já enviados, dos fragmentos rodados, foram enviados para o laboratório Líder, e esses filmes foram salvos e se incorporarão à versão que vai ser lançada 20 anos depois, em 1984, que é a versão que nós conhecemos deste filme. Okay? Então, cabe a nós pensar o papel desses intelectuais, um papel que será, de certa maneira, resgatado, repensado ao mesmo tempo, pela obra de Eduardo Coutinho. Cabra Marcado para Morrer, podemos entender, essa obra de 1984, foi lançada no dia 3 de dezembro de 1984. Ela é, ao mesmo tempo, uma crítica ao CPC, uma ácida crítica, e, ao mesmo tempo, uma homenagem. Destaca, ao longo de todo o filme, essa onipotência generosa do grupo que integrou o CPC da UNE,
do projeto CPC da UNE, mas, ao mesmo tempo, sublinha-se também o patético distanciamento da realidade que caracterizou este grupo. As palavras são duras, mas elas são do próprio Eduardo Coutinho, que sublinha, abro aspas, o patético distanciamento da realidade, fecho aspas. Então, é importante pensar, talvez, esse passado a partir de uma mirada bastante crítica, tá? E é essa mirada que nós encontramos em Eduardo Coutinho quando se propõe ao refazer o filme, mas de fato surge um outro filme buscando um filme que, de certa maneira, conta a história do Brasil ao longo desses 20 anos, porque ele vai buscar a história e a trajetória daqueles integrantes que, em grande medida, foram apagados da nossa história, que fizeram parte do projeto inicial, da gravação inicial, 20 anos antes. O que foi feito dessas pessoas? Onde elas estão? Que consequências elas sofreram no processo da ditadura militar? Foram presas, torturadas, mortas? O que aconteceu com elas? Boa parte daquilo que aconteceu com aqueles que lutaram contra a ditadura militar no Sudeste é de conhecimento nosso. Aquilo que aconteceu com essas pessoas que se opuseram e lutaram contra a ditadura militar no Nordeste brasileiro é apagado de modo bastante radical. Então, nós temos aí um projeto que, me parece, ajuda a pensar o que foram os anos 60, o que foi a concepção de cultura popular que esteve no centro de um dos projetos mais importantes daquele momento, um projeto interrompido, e essa proposta de repensar este projeto se dá a partir da ação de um dos seus próprios integrantes, do diretor desse primeiro filme, que continuará e retoma o projeto e o ressignifica 20 anos depois. Então, eu acho que aí tem um dos elementos mais centrais para que nós possamos pensar o que foi o casamento entre CPC da UNE e as vanguardas, aquilo que parecia ser algo incompatível, né? Dois projetos ou duas visões de mundo totalmente incompatíveis, né? Dois grupos relativamente geniais, né? Mas totalmente incompatíveis, supostamente adversários, mas no fundo houve um casamento bem significativo entre esses dois grupos que representavam o experimentalismo formal e as propostas de uma arte popular revolucionária. Então, o que nós temos é justamente nessa crítica do Eduardo Coutinho a constatação dessa visão equivocada que imperou naquele momento. Diz Eduardo Coutinho, abro aspas, muitos dos que participaram do CPC, da UNE, queriam mesmo era se exprimir, deixar sua marca no mundo, queriam ser artistas, fecho aspas. Ou seja, não há nessas muitas propostas que nós encontramos naquele momento a ideia de se convocar sujeitos que estivessem fazendo, produzindo cultura popular. Essa produção da cultura popular, ela passa a ser feita justamente por estes sujeitos que integravam o núcleo do CPC da UNE. Ou seja, a agência não é de grupos populares, a agência é de intelectuais e artistas de classe média que estão ressignificando a noção do popular, ou se apropriando dessa noção de popular e associando-a às suas próprias produções. Tá? Ou seja, com isso, nega-se a agência ao outro, aos grupos subalternizados. Então,
eu acho que essa visão, ela, de alguma medida, ela predomina no grupo intelectual brasileiro há muitas décadas. Talvez ela só mude no final do século XX, na virada para o século XXI. Se nós lembrarmos de um grande escritor, cronista, contista, nascido em São Paulo, mas que fez parte da sua carreira literária no Rio de Janeiro, chamado João Antônio, talvez nos ajude a pensar essa discussão, a ampliar essa discussão. João Antônio foi filho de um motorista de caminhão e passou a infância enfrentando muitas dificuldades materiais. Trabalhou como office boy, foi bancário, foi caixeiro de mercearia, teve diferentes trabalhos, não profissões. Até que depois chegou a fazer teatro e começa a se destacar como jornalista e, finalmente, como escritor. João Antônio tem uma ideia muito crítica que se associa, talvez, ao pensamento de Lima Barreto, décadas antes, quando diz que o que carecemos, aquilo de que carecemos, é, em essência, de levantamentos de realidades brasileiras, vistas de dentro para fora. Necessidade de que assumamos o compromisso com o fato de escrever sem nos distanciarmos do povo e da terra, o que é diferente de publicar livros, e muito. Daí saltarem dois flagrantes vergonhosos: o nosso distanciamento de uma literatura que reflita a vida brasileira, o futebol, a umbanda, a vida operária e fabril, o êxodo rural, a habitação, a saúde, a vida policial, aquela faixa toda a que talvez se possa chamar radiografias da realidade. Ou seja, são essas radiografias da realidade que, em alguma medida, estão ausentes da literatura e, em parte, da cultura brasileira ao longo de um período de décadas. Até a virada do século XX para o século XXI, nós nos ressentimos, me parece, dessa ausência. Nós temos uma intelectualidade que não dialoga com realidades muito próprias de grupos subalternizados brasileiros. As experiências e as vivências desses grupos estão ausentes das nossas produções, em grande medida. E, especialmente, a autoria desses sujeitos que podem falar dessas experiências e vivências é algo mais ausente ainda da nossa produção literária, cinematográfica, teatral. Poucos anos depois do CPC, nós vamos encontrar, nos anos 70, a produção do momento literário que se chamou Geração Mimeógrafo, ou Poesia Marginal. Um fenômeno muito marcadamente carioca, de certos bairros da Zona Sul carioca, e desse fenômeno eu quero destacar um momento específico, um poema que me interessa trazer para dialogar com a proposta do CPC. Esse poema é uma espécie de crítica às ilusões populistas da década anterior, ou seja, da década de 60, certo? Diretamente é quase que uma crítica ao CPC, ao projeto CPCista, tá? E essas críticas, ou esse processo de desilusão, ele atravessa a geração mimeógrafo. Aqui ele aparece de modo mais explícito, talvez, do modo mais explícito, talvez. Basta ver, então, neste poema, do livro Perpétuo Socorro, de Charles, um dos dois primeiros nomes da geração mimeógrafo. Os dois primeiros foram Charles Chacal, essa obra é de Charles, tá? Do livro
Perpétuo Socorro foi lançado em 75, no Parque Lage. E, abro aspas, o poema diz assim: Operário não tem nada a ver com a minha dor. Bebemos a mesma cachaça por uma questão de gosto. Ri do meu cabelo, minha cara estúpida de vagabundo, dopado de manhã no meio do trânsito, torrando dinheirinho miúdo a tomar cachaça. Pelo que aconteceu, pelo que não aconteceu, por uma agulha furando o peito. Aí se evidencia, me parece, o distanciamento das massas e, ao mesmo tempo, um alheamento do projeto revolucionário da geração anterior. O distanciamento das massas, tá, é algo assumido neste momento. Tá? A atmosfera de desilusão atravessa o texto e ele está bastante marcado pelas suspeitas em relação aos discursos e projetos populistas, ao mesmo tempo que traz o sufoco vivido por essa geração, tá? Que é a geração do desbunde, que perceberam também a necessidade de repensar os métodos da militância e que agora articulam performance e vida cotidiana como instrumento de protesto, tá? Contra o sistema, o que seria esse status quo. Me chama a atenção, nesse processo de distanciamento também, um tema que tem me atraído nos últimos anos, antes de abandonar a discussão da geração marginal, ou da geração mimeógrafa. Eu quero sublinhar a divisão ou o alheamento de certas problemáticas do real, daquilo que João Antônio estava chamando de radiografias da realidade. Né? Então, um dos primeiros livros de Chacal, o nome central dessa geração, é O Preço da Passagem, um livro de 72. Com esse livro, Chacal tinha a intenção, frustrada depois, de obter o dinheiro para uma viagem a Londres. Me chama muito a atenção a ideia. Quer dizer, naquele momento, para alguns, como o próprio Chacal, parece que o coração do desbunde era Londres. E então a ideia é: todo mundo está em Londres, todo mundo, alguns, né? Obviamente. E eu quero estar em Londres. E então ele lança um livro com essa ideia, com essa intenção de conseguir o dinheiro para comprar a passagem. Esse é o preço da passagem. Eu contraporia a isso a ideia da passagem. A passagem que, de certa maneira, angustia o brasileiro das classes populares, é outra. Okay? Como a gente vai poder ver muito tempo depois, na onipresença quase do tema do preço da passagem, na obra do rapper carioca Xamã. Ou seja, a passagem que é quase que um drama cotidiano vivido por milhões de pessoas, é a passagem do ônibus, é a passagem daquele que atravessa a cidade, tá? Num coletivo lotado. Tá? Como diz Xamã, sozinho e com fome, ouvindo sabotagem. Fecho aspas. Ou seja, esse tema, no caso de sabotagem, um sujeito, um artista da periferia, ele é abordado insistentemente em obras que, não de modo surpreendente, foram grandes sucessos. Era uma vez, Poesia Acústica número 6, Poesia Acústica número 11, Malvadão número 3. Inúmeros sucessos de Xamã abordam o tema da passagem, ou seja, um tema que é, assim como o próprio ambiente do transporte público, totalmente relegado
ao esquecimento por grande parte da nossa população. Então, me parece que aí nós temos, voltando e caminhando para o final, nós temos uma visão que a própria produção artística de grupos que vieram das classes populares, das camadas populares, ela contrapõe-se, essa produção artística, àquilo que fizeram ou estavam fazendo estes artistas, e especialmente intelectuais, dos anos 60, com uma concepção de cultura popular, que era a concepção do CPC da UNE. É aquilo que, em grande medida, aparece em tons muito críticos num texto de Beatriz Sarlo. Está publicado no Brasil, no livro intitulado Cenas da Vida Pós-Moderna, Intelectuais, Arte e Videocultura na Argentina. Mas a gente poderia tomar esse fragmento para que nos ajude a pensar o que foi o contexto dos intelectuais, arte e cultura no Brasil, nesses anos 60. Abro aspas, diz Beatriz Sarlo. Pensaram que estavam na vanguarda da sociedade, que eram a voz dos que não tinham voz. Acharam que podiam representar os que viviam oprimidos pela pobreza e pela ignorância, sem saber quais eram seus verdadeiros interesses ou o caminho para alcançá-los. Pensaram que as ideias podiam descer até que operários, camponeses marginais, submersos num mundo cego, eram vítimas de sua experiência. Sentiram-se portadores de uma promessa: obter os direitos dos que não tinham direito algum. Pensaram que sabiam mais do que as pessoas comuns e que esse saber lhes outorgava um só privilégio: comunicá-lo e, se preciso fosse, impô-lo à maioria cuja condição social as impedia de ver com clareza e, consequentemente, trabalhar no sentido de seus interesses. O discurso de, fecho aspas, o discurso de Beatriz Sarlo ecoa palavras que já haviam sido ditas e escritas por Michel Foucault, especialmente no diálogo com Gilles Deleuze. É uma lógica de sujeitos que ainda não tinham percebido que os subalternizados sim podem falar. E essa me parece que é a lógica que imperou nestes anos 60. E é esse o coração da crítica de Eduardo Coutinho em Cabra Marcado para Morrer e em boa parte da sua produção posterior, como é Santa Marta, 2 Semanas no Morro. Santa Marta, 2 Semanas no Morro, é um filme bastante posterior de Eduardo Coutinho, no qual o diretor se dispõe a filmar sem a lógica tradicional do documentário. Ele coloca uma câmera na subida do morro, na associação de moradores, e a disponibiliza para que as pessoas deem os seus depoimentos. Ou seja, existe uma espécie de tentativa de apagamento desse sujeito diretor, desse intelectual que dirige, que direciona, que faz perguntas e, em certa medida, um processo de empoderamento dessa população que estaria no centro do discurso dessa obra. É algo que é uma preocupação que se tornará crescente nas obras de Eduardo Coutinho. Mas essa é uma outra discussão. Volto para a frase que ficou interrompida. Eu acho que esse grupo não permaneceu, o próprio Eduardo não percebeu, e o próprio Eduardo Coutinho só percebe algo como 20 anos depois que esse grupo sim pode falar. Esse grupo de sujeitos subalternizados sempre falou. O que eles não tiveram foi acesso às
condições de colocar em circulação essa sua fala. Eles não tiveram acesso às máquinas expressivas da sociedade, eles não tiveram acesso a filmadoras, eles não tiveram acesso a microfones, eles não tiveram acesso a caixas amplificadoras que permitissem que o seu discurso chegasse a outras partes da nossa sociedade. Esses grupos sempre falaram, mas, infelizmente, em certo momento, que é o momento sobre o qual nós nos debruçamos neste momento, essa fala não foi percebida, ou ela foi negada por sujeitos que se tornariam muito importantes na produção cultural brasileira. Mas essa produção cultural não foi ou não é popular, a meu ver. Obrigado. Opa, muito obrigado, Ari. Muito obrigado pela sua belíssima palestra, pela sua belíssima apresentação, muito clara, muito explícita, né, nos seus posicionamentos, muito brilhante realmente, né? Então, vamos primeiramente ao chat. Eu queria ler aqui um comentário que eu recebi da professora Silvia Cárcamo, que ela diz o seguinte, diz assim: Ari, muito boa a sua palestra. Fiquei pensando se seria possível fazer alguma relação entre o cinema de Coutinho e a proposta do Cine Liberación, Solanas, Quetino. Haveria possibilidade de incluir uma dimensão latino-americana? Sim, Aí está. sim. Se nós pensarmos é, este alguns momentos dessa produção, né, eu acho que sim. Por exemplo, especialmente quando nós deslocamos o olhar de uma produção cinematográfica estrito senso, industrial, tá? Para uma outra produção cinematográfica, entre aspas, talvez, né? Como, por exemplo, aquela que vai ser feita na Universidade do Litoral, né? Então, no litoral, ali, nós temos, em Santa Fé, nós temos uma produção, por exemplo, em que, ao contrário, talvez, ou dialogando com a ideia de Glauber Rocha, de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, de certa maneira, se reduz essa proposta apenas a uma ideia na cabeça, porque esse grupo não tinha uma câmera na mão. Então, eles trabalham, no primeiro momento, com fotografia. É o que tem, entende? É uma escola de cinema que não tem câmera, então eles trabalham com fotografia, eles trabalham sobre um universo que vai ser muito importante, talvez, para sair anos depois, entende? Quer dizer, eles vão trabalhar com o processo de periferização, de favelização daquele universo do litoral, né? Aquela problemática que está ali, eles vão produzir um filme que será muito importante para o que seria o cinema novo latino-americano, o hispano-americano, né? De fato, ele vai da Argentina até o México, passando especialmente por Colômbia, tá? Cuba, tá? Nós temos momentos ali importantes do cinema novo desses países, e Bolívia, que seria o outro lugar onde eu sublinharia a importância desse olhar que Silvia lançou agora, tá? Quer dizer, pensar como estes sujeitos podem, indígenas, por exemplo, no caso, o Grupo Camal, da Bolívia, podem lançar mão desses instrumentos, não? Ou da ausência de instrumentos, tá? Desse instrumental necessário para fazer um filme, você pode fazer, o filme que estou falando se chama Tiredier, tá? Jogue 10, tá? Ou seja, é um filme sobre as crianças que se arriscam, tá? Ao lado do trem,
às vezes há acidentes, eles perdem perna, tá? Nesses acidentes, são atropelados pelo trem, pedindo uma moeda. Jogue 10 centavos, é o que eles gritam, correndo ao lado do trem, num espaço em que o trem não pode ter velocidade, entende? Então, por questões específicas, eu não vou entrar agora, o trem, em certo momento, quando ele está chegando, passando por uma periferia, tá, muito populosa já naquele momento, o trem precisa, tá, por questões que não têm a ver com a população, ele precisa diminuir a velocidade. As crianças aproveitam essa questão, digamos, técnica, e eles correm ao lado do trem e pedem uma moeda. Esse fenômeno, digamos assim, que tem a ver com o processo de urbanização, de modernização de uma sociedade, com as problemáticas relacionadas a tudo isso, chama a atenção desse grupo de uma escola de cinema, e eles decidem fazer um filme. Eles não têm uma filmadora. Então, eles fazem o quê? Um roteiro e fazem fotografias. E levam as fotografias desse roteiro e o inscrevem no festival de cinema no Uruguai. Então, esse é um momento super interessante que nos permite pensar essa lógica que está trazendo esse diálogo, né, do que está acontecendo em outros países, tá? Então, existe algo talvez mais coletivo, outra proposta que também a gente encontra em outros países, mas de modo diferente, tá? Eu acho que o grupo, tá? Especialmente o grupo do CPC, ele é muito mais elitista, tá? Ou seja, não sei se é uma crítica só minha, mas eu imagino, eu os vejo como um grupo muito mais elitista. Não à toa, o exemplo que eu fui buscar é um exemplo não da cidade de Buenos Aires. É um exemplo, digamos assim, relativamente periférico, de uma cidade do interior, de um curso de cinema que está começando naquele exato momento, e não de um curso de uma universidade como a Universidade de Buenos Aires, entende? Central, de uma capital, ou seja, pujante, tá? Muito pujante naquele momento, entende? Então, não. Ou seja, eu acho que outras manifestações estão surgindo na América e, às vezes, elas nos trazem exemplos muito interessantes que, contrastivamente, nos ajudariam a ter um olhar rico para a realidade brasileira ou para a produção brasileira, Vitor. Bom, excelente pergunta, excelente comentário. Obrigado, Ari. Obrigado, Silvia. Bom, Ari, para concluir, queria te fazer um comentário dialogando com tua apresentação. Você conclui dizendo aí que esses grupos subalternos que foram falados, ou nem falados, alguém falou no lugar deles, porque, na verdade, eles permaneceram, como você diz, esse grupo sempre falou, tá? Né? Só que eles não tiveram o eco, a caixa de ressonância que desse repercussão a seu posicionamento, né? Eu entendo que você fez o recorte em que você equaciona luta política, consciência de classe e cultura, né? Ou seja, essa equação em que a cultura entraria justamente para contribuir na luta política contra o regime ditatorial, não? Seria essa mais ou menos a equação. Então, eu queria ver, por exemplo, se você poderia falar mais um pouquinho sobre esses grupos, tomando em consideração que você diz que eles não tiveram um holofote, uma caixa de ressonância, e no lugar deles estava uma cultura, digamos assim, de esquerda oficial, feita por intelectuais de uma outra classe social, né? Com outro capital cultural, né? E que certamente eles estavam dialogando com um terceiro elemento, ou quarto ou quinto, que era uma ideia, não sei se você poderia falar sobre isso, uma ideia de cultura oficial, uma ideia de cultura comercial, uma ideia de cultura empresarial militar que desse legitimidade ao governo repressor desses 21 anos que durou a ditadura do Brasil. Então, se você poderia falar um pouco desse mosaico de grupos ali disputando a política e principalmente esses grupos subalternos que não tiveram a devida caixa de ressonância para falar, como você diz, sobre a vida brasileira, a vida de quem pega passagem, de quem está na rua, de quem anda na rodoviária. Ótimo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Veja, eu vou me ater àquilo que é o centro da minha fala, ou seja, o silenciamento desses grupos que não tiveram caixa de ressonância, tá? Então, nesse momento, eu acho que e me incomoda bastante, em lugar de um intelectual
já bastante reconhecido daquele momento, bastante destacado na poesia de vanguarda, fazer, né, se dar o direito de fazer cordéis, né, escrever cordéis. Eu acho que seria interessante se esse grupo pudesse chamar para junto dele próprio sujeitos que estão fazendo cordéis, tá? No Ceará, na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba e também, e especialmente talvez, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entende? Quer dizer, as levas que foram fazer Brasília levaram a semente do cordel, tanto que hoje um dos centros mais importantes será feito, o prédio é projeto de Niemeyer, um dos centros mais importantes do cordel e do desafio brasileiro é Brasília. Ou seja, esses sujeitos eles estavam espalhados no tecido social brasileiro, são grandes poetas, têm associações desses poetas, eles tinham encontros já nesse momento, desde os anos 50, pelo menos, ok? Eles faziam os seus encontros, tá? E, ou seja, esses sujeitos estavam aí, alguns deles trabalhando, às vezes, para sindicatos, eles estavam envolvidos na luta, inclusive por direitos trabalhistas, entende? Estavam trabalhando, às vezes, fazendo trabalhos por encomenda para campanhas, digamos assim, sobre deficiência física, entende? Então, eu fiz um estudo relativamente recente sobre alguns dos grandes cordelistas do século XX, de diferentes estados, tá? E, ou seja, a presença desses sujeitos é importantíssima. E ela é totalmente negada, ela funciona como um padrão, como um modelo, entende? Eu me aproprio do modelo e eu escrevo como eles, entende? Porque isso é importante de ser mantido, de ser preservado, de ser congelado. Mas eu não tenho a iniciativa de chamar o outro, de falar com ele. Eu falo no lugar dele, eu falo por ele. E se falar por ele significa silenciá-lo, ok? Então, num segundo momento, né, eu chamaria a atenção, eu mencionei a geração marginal, né, eu chamo a atenção para o fenômeno se repetindo quase 10 anos depois, tá? Em torno de 7, 8 anos depois, esse fenômeno se repete. Nós temos um novo momento de a construção de uma cena literária super importante no Brasil, mas essa cena literária, o que ganha visibilidade dessa cena literária é aquele microespaço da zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, ou mais Copacabana e Ipanema, um poeta da Lagoa, outro do Jardim Botânico e um poeta periférico que é Adalto. Praticamente quase todos, Rio, São Paulo, um ou outro que estava fora do Brasil, são os que vão constituir a antologia Os 26 Poetas Hoje, organizado pela querida Heloísa Buarque de Holanda, hoje Heloísa Teixeira. Então, o que nós temos é um fenômeno que não olha para o Brasil. Isso não é uma crítica a Elo. Quando Elo é um olhar crítico para o momento cultural, ok? Elo, décadas depois, agora já finalzinho da pandemia, Elo organiza uma nova antologia de poetas. E, óbvio, ela está repensando a ação cultural dela como antóloga, mas ela está pensando a produção cultural e a mentalidade daquele momento como um todo. Ela organiza uma antologia que se intitula As 29 Poetas Hoje. Ela não consegue ficar só em 26, entende? Ela não consegue ficar só nas 26 poetas hoje. Ela aumenta, ela não quer passar do 20, da casa dos 20, então ela chega até 29, ok? Mas se quisesse, poderia ter passado, tem muito mais poetas de destaque super importantes. E ela fez duas coisas que eu acho que é interessante para a nossa discussão aqui agora, né? Primeira, ela deslocou o foco do masculino, que é o elemento dominante do CPC, e daquele momento cultural, 60 e 70, ela desloca o foco da branquitude, e é o elemento dominante da geração mimeógrafa, e é o elemento dominante também do CPC, ela desloca para poetas, mulheres, que são
de diferentes regiões do Brasil também. Ou seja, são poetas indígenas, são poetas negras, são poetas que não são mais só do Rio de Janeiro, são do Acre, são do Ceará, são de São Paulo, são do Mato Grosso do Sul, são do Centro-Oeste, entende? Então, ela está contemplando agora aquilo que não foi contemplado na geração de 70. Aquilo que não estava contemplado em alguma medida, também no olhar, na perspectiva de cultura da geração dos anos 60. Então, eu acho que é um país que foi minimamente conseguindo fazer a sua crítica em relação a essas restrições, a esses apagamentos, a esses silenciamentos de boa parte da sua população que estava produzindo cultura, mas que não apareceu, que não aparece para nós, que não aparece para nós que somos professores ou para os nossos estudantes no espaço onde nós damos aula, na Faculdade de Letras da UFRJ, acho que até hoje é a única universidade que completou 100 anos nesse país. Então, essa geração, por exemplo, dos 70, que é a geração mimeógrafo, essa geração, por exemplo, praticamente não tem negros, tá? Um grande poeta que dá uma atenção muito grande para o ônibus é Miró da Muribeca, um trabalhador, trabalhou na limpeza e se transforma num poeta, viveu algo em torno de 40 anos da poesia que ele fazia, e ele mesmo distribuía, e ele mesmo vendia, eliminando todos os intermediários da cadeia do livro. Não existia intermediário nenhum entre o autor e o leitor. Ou seja, essa proposta da geração mimeógrafa, ele deveria, me parece, estar inserido nessa geração, no segundo momento dessa geração, que é o iníciozinho dos anos 80. Ninguém menciona, tá, no nosso espaço o nome de Miró da Muribeca. Rarissimamente, ele é conhecido, hoje, ecoa o seu nome muito entre os poetas populares, especialmente entre os poetas da geração Islã, entre os e as islâmeres. Mas, na academia, ainda é muito raro se ouvir o nome de Miró da Muribeca, um dos nomes mais poderosos da poesia brasileira, e um nome que frequenta com, sabe, assim, uma assiduidade fascinante o transporte público. A ideia de ônibus aparece na poesia de Miró com, sabe, uma frequência que me surpreende, me fascina, entende? Quantas vezes Miró menciona ônibus ou aspectos relativos ao transporte público? Então, eu te diria que a nossa cultura, em grande medida, ela fez uma opção. Tá? Ou seja, não é só este momento, né? Ou seja, não é um enfrentamento entre esses. Então, eu estou pensando, ou seja, a partir da proposta que vocês fizeram, que você me fez, eu estou tentando pensar como tem um processo cultural que, de certa maneira, demonstra um universo preferencial, que é o universo dos próprios sujeitos que estão produzindo essa cultura. Essa cultura foi produzida predominantemente, para usar um termo proposto por Carolina Maria de Jesus, ela foi proposta pelos predominadores. Esse é o conceito proposto por Carolina Maria de Jesus. E os predominadores são brancos, ricos, heterossexuais e do Sudeste, e dos bairros ricos do Sudeste, entende? E esses sujeitos, em grande medida, falam deles mesmos, entende? Eles editam a eles próprios, eles falam deles mesmos, eles ensinam sobre a poesia que eles mesmos fazem, entende? Então tem um processo de, como se diria, talvez em espanhol, de autobombo, entende? De autofestejo, entende? Ou seja, desses estão muito felizes nesse processo. E hoje eu acho que existe uma dissonância muito clara e existem outros grupos que lançaram mão de formas outras, de instrumentos outros que são muito mais acessíveis, como este, que é o celular, de se fazer cultura, as redes. Então, retomando a ideia da Silvia, né? Às vezes eu não tenho acesso a uma câmera de filmar, mas eu tenho acesso a uma máquina fotográfica. Então, eu posso fazer um filme precário que seja, mas eu faço um filme assim, entende? Eu não tenho acesso a uma editora.
eu posso criar uma editora que faz livros com capinhas de papelão, entende? Como fez Washington Cucurto em Buenos Aires em 2003, em plena crise, só menor do que esta que eles estão vivendo agora na Argentina, entende? Ou seja, com esse personagem nominável, né, que chegou ao poder há menos de um ano. Então, eu acho que os sujeitos subalternizados podem lançar mão, do que diria Michel de Certeau, de táticas do fraco. E essas táticas do fraco permitem que eles assumam este lugar de colocar a sua fala em circulação numa sociedade. E, às vezes, isso está muito relacionado com aquilo que poderia ser, e foi, relativamente demonizado por este grupo, que era a questão do massivo, por exemplo. Tá? Ou seja, este grupo, tá, que esteve um pouco no coração do meu olhar, né, esse grupo, de certa maneira, demonizou o massivo. O povo, a massa, se relaciona relativamente bem, ressignifica o massivo, entende? E o traz para as suas próprias finalidades, entende? Então, você não pode demonizar o celular, as redes sociais, entende? Você não pode demonizar, tá, o tempo que as pessoas passam no YouTube. Não, as pessoas fizeram algo com isso. Sem as plataformas de compartilhamento de vídeo como o YouTube, o movimento Islã no Brasil não teria a cara que ele tem. O movimento Islã no Brasil, ele assumiu uma cara muito própria, muito nossa. Ele é feito fundamentalmente pelas periferias, por sujeitos periféricos, por mulheres negras em grande medida. Grupos subalternizados se apropriaram de uma cena cultural e estão fazendo, em parte, ou seja, uma das dimensões mais potentes da poesia brasileira hoje. Então, eu não sei se tentei te responder, não sei se te respondi. Não, foi excelente, tá? Bom, Ari, queria então te agradecer muito tua belíssima apresentação, muito complexa, muito clara em suas linhas de exposição, né? Deixando aí elementos frutíferos para posteriores conversas e debates. Então, muito obrigado, agradeço muito a tua apresentação, engrandeceu muito esse curso. Um abraço, até mais. Abraço grande, querido. Obrigado.